Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Como todos já sabem, eu sou o Gabriel Augusto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TENEPS. E aí, para dar essa aula, a gente utilizou como base principalmente esse livro, Manual da TENEPS, e alguns verbetes, artigos também que eu vou apresentando ao longo da aula, né? Então vamos entrar nesse tema, mas antes de entrar no tema eu gostaria aqui de dar os meus parabéns a todos vocês, né, que chegaram ao fim desse curso, que foram 8 aulas, né, que duraram praticamente o ano inteiro. Então eu imagino que tenha sido muitos desafios, muitos aprendizados. Eu deixo aqui minha gratidão e meus parabéns para vocês também. Todos nós, né? A todos nós. Não, parabéns especialmente para você, que é o primeiro a encerrar seu ciclo. Obrigado. O primeiro é da aula e o primeiro é encerrar o ciclo. Então vamos entrando aqui no assunto TENEPS, né? Começando pelos objetivos, o objetivo principal é apresentar a TENEPS, o conceito, a técnica, para a gente refletir sobre como que essa assistência multidimensional pode contribuir para a nossa evolução pessoal. Uma via de mão dupla, né? Assistência e evolução pessoal. E aí, os objetivos específicos, conceituar a TENEPS enquanto técnica interassistencial, conhecer o perfil da consim tenepsável, né? Ou seja, aquela consim que ainda não começou, mas já tem um perfil para poder fazer o trabalho da TENEPS, e correlacionar a relevância da TENEPS na evolução pessoal da consim e, por fim, compreender as otimizações pré-TENEPS. Tá? E é sempre bom lembrar, né, o princípio da dispensa, ainda mais uma aula sobre TENEPS, porque é um compromisso, como a gente vai ver mais pra frente, né, que leva a vida inteira e diário. Então, é bom a gente refletir, ter criticidade, ponderar, porque é um compromisso muito sério que a gente está assumindo. Então, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nessa aula, experimente, tenha suas próprias experiências pessoais. Então, vamos começar falando da técnica, né? O que é a TENEPS? É a tarefa energética pessoal. Ela é uma técnica que, em determinado período do seu dia, você vai disponibilizar um tempo ali para fazer uma doação, uma transmissão de energias para consciências que necessitam desse tipo de amparo. E eu destaquei algumas palavras aqui, ó. Primeiro, individual. A TENEPS ela é individual intrafisicamente, né? Então você vai ficar sozinho, não tem ninguém para ficar olhando, observando você. Intrafisicamente. Ela é programada com horário diário, então todo dia no mesmo horário você vai fazer a prática da TENEPS. Ela é auxiliada por amparador ou amparadores. Então a gente está sozinho intrafisicamente, mas extrafisicamente tem todo um elenco ali ajudando, seja de consciências para ser assistidas ou seja de amparadores. Ela serve para auxiliar consciências carentes, consciências extrafísicas, ou consins carentes também, consciências intrafísicas. Tá? E aí eu trouxe uma pensada que resume bastante sobre o TENEPS, que é o seguinte: o vínculo da mini peça humana com o max mecanismo assistencial. Então imagine o seguinte: eu pratico TENEPS para ajudar outras consciências, a Mari pratica, a Ângela pratica. Isso vai formar uma rede interassistencial, né? Essa rede, tanto intrafísica de consciência quanto extrafísica de consciência, é o que a gente chama de max mecanismo, é um mecanismo maior interassistencial, né? Para fazer auxílio, amparo. Então, aí a gente já começa a refletir na importância da TENEPS, né? Na evolução do planeta, por exemplo. Então, imagina várias pessoas fazendo TENEPS ao mesmo tempo, né? E quanto mais pessoas fazendo TENEPS, maior fica ainda esses resultados. Mas não vamos aprofundar aqui ainda na TENEPS, vamos ver como funciona a técnica, né? E depois a gente volta nesse assunto um pouquinho mais profundo. E falando especificamente da técnica, como que ela funciona, existem alguns passos que a gente pode fazer, né? Que a gente deve tomar para começar a fazer a TENEPS. Então, o primeiro deles é isolar-se intrafisicamente. Então você vai no seu quarto, ou um quarto específico para praticar TENEPS, né?
e vai ficar ali sozinho, sem nenhuma testemunha. 2. Acomodar-se no leito. Então você vai deitar, seja na cama, numa poltrona, e relaxar ali. E de preferência no escuro, né? Não é obrigatório, mas um ambiente escuro ajuda a relaxar, ajuda a gente a entrar em contato com o extrafísico, né? Com as energias. Então, preferencialmente no escuro, justamente por essa ajuda, né? Que a escuridão traz. 3. Relaxar e pacificar a mente. Então tem até a técnica projetiva, né, que é a relaxação psicofisiológica, onde você vai relaxando ali cada parte do seu corpo e também na mente. 4. Dar passividade parapsíquica e psicomotora por amparador extrafísico. Então você vai dar essa passividade para o amparador, mas ao mesmo tempo vai ficar atento, vai manter o seu senso crítico, né? Mas quem vai comandar é o amparador. E por fim, acontece a semipossessão benigna na transmissão de energias. Né? E por que benigna? Porque tem semipossessões que são patológicas também. Mas essa, por ser um amparador técnico em assistência, por você manter sua criticidade, sua atenção, ela é benigna, que é a favor, né, do amparo, da interassistência. Beleza até aqui? E aí mais algumas características da técnica que eu trouxe aqui também é a prática diária para o resto da vida humana. Então você vai fazer todos os dias, até o fim da sua vida. Ela dura um período breve de 50 minutos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas em média 50 minutos por dia. Tá? 3. Não exclui fins de semana ou feriados. E aí até deixo uma pergunta aqui, por que não exclui fins de semana ou feriados? O que vocês pensam? Eu acho que multidimensionalmente não existe feriado no fim de semana, então a assistência deve estar sendo feita todo dia. Eu ia reverter, eu ia dizer, por que excluiria? Por que excluiria também? Uma boa pergunta. Só uma coisa que eu esqueci de falar no início, pessoal, mas vamos dizer aqui, né? Esse é um curso, essa é uma aula para pessoas fez um curso de entrada de fundamentação, tá? Então é bom lembrar aqui, tá? Então não exclui fim de semana. Alguém tem mais alguma opinião, algum ponto de vista? Eu vejo a TENEPS muito assim, como pensando no hospital, né? O hospital ele tem que estar sempre aberto porque os doentes vão precisar chegar para ser assistidos. Então se você faz a TENEPS, aí no feriado ninguém pode se machucar porque o hospital vai estar fechado. Perfeito. É isso que eu penso também, esse é o principal objetivo, né? Porque independente se você fizer ou não TENEPS, vão ter consciências que precisam de ajuda, né? Então se você não faz, aquele público que você poderia ajudar, talvez fique deficitário. 4. Tem uma margem de 3 horas. Então é um compromisso com o comparador, né, a TENEPS. E aí você define um horário para você praticar a TENEPS, por exemplo, 7 da manhã. Aí você tem uma margem para praticar 6 ou 8. Aí esse período é o ideal ali, né, para você estar praticando o TENEPS. Porque senão, fora disso, seria, né, até um desrespeito com o comparador, você chegar atrasado, por exemplo. Mas aí tem essa flexibilidade. E por último aqui, em média, os 6 primeiros meses são os mais críticos. E eu pergunto, por quê? Tem a teoria, né, que a gente começa na TENEPS atendendo principalmente as questões mais eficazes. Eu acho que nos 6 primeiros meses a gente ainda está consolidando o hábito, tem essa questão intrafísica de consolidar o hábito, mas também onde a pessoa está mais vulnerável para assistir. Então, talvez os ataques extrafísicos, quando ocorrem nesses primeiros meses, eles sejam mais produtivos para você. Assim. Perfeito. A gente teve uma aula de holocardiologia, né? E é justamente isso, né? Nos primeiros 6 meses ali você vai atender mais o ego e o grupo karma, principalmente aquele grupo karma mais próximo, né? Então é um momento que você está assentando ali. Vamos dizer assim, você abre as porteiras, né? Para as consciências virem ser assistidas.
E muitas vezes são grupos que você tem uma afinidade muito grande e pode levantar poeira, pode te afetar de alguma forma, né? Então, esses primeiros 6 meses, geralmente, para atender esse grupo e consolidar, eles são os mais críticos. E, em teoria, passando disso, fica mais de boa, né? Mas a gente sabe que pode ser mais, né? Tem pessoas que é até mais rápido, porque está mais organizado, mas em média em 6 meses. Beleza? Agora, vamos falar um pouquinho sobre TENEPS e evolução consciencial. De tudo que a gente já falou aqui até agora, como que vocês acham que a TENEPS pode contribuir para a nossa evolução? Eu vejo de muitas formas, assim, porque não é só a prática ali nos 50 minutos, né? É toda uma preparação para você conseguir fazer esse trabalho nos 50 minutos diários. Então isso acaba que traz muitos hábitos novos para você implementar. Então isso ajuda na sua evolução, por exemplo. Fazer um esforço maior, mais consciente, levando mais a sério e não pensar mal dos outros. Você assistindo consciências extrafísicas, né, e intrafísicas. Você acaba, de alguma maneira, no seu ritmo, tendo mais compaixão também com os outros, sabe? E não só com quem você consegue ver. Com o sexo também, mesmo que você não consiga ver. Então, acho que aos poucos tem vários pontos ali em relação à interassistência que você vai implementando no seu dia a dia, entendeu? Sim, concordo plenamente. Mais alguma coisa? Nisso que a Mari trouxe, você ia falar alguma coisa? Nisso que a Mari trouxe, tem acho que é no manual mesmo, que o professor Valdo diz que em algum momento a TENEPS se torna o centro da sua vida. Então, aqueles 50 minutos que você vai praticar em determinado horário do dia, acaba afetando sua vida inteira, os outros horários que você não está na TENEPS também. Então, vamos supor, às vezes que você está num ambiente e você começa a pensar mal de alguém, fala assim, não, à noite eu vou fazer a TENEPS. E aí, como eu vou fazer a TENEPS, eu estou pensando mal dos outros aqui. Posso, talvez, aqui, alguma consegue levar para a TENEPS depois para ajudar, né, em vez de ficar pensando mal. Ou então você começa a fazer reciclagens na sua vida para que a sua TENEPS seja mais efetiva, para que você atenda um público interassistencial maior, né? E aí eu trouxe 4 pontos aqui, e o primeiro deles é o sinergismo recim-interassistência. E aí como que funciona esse sinergismo, né? Vamos pensar o seguinte, quando você está na TENEPS, você atende determinado público-alvo. Pode ser um público-alvo mais difícil ou pode ser um público-alvo mais fácil. Se for mais difícil que você não consegue dar conta, aquilo ali mostra para você o ponto que você precisa reciclar na sua vida para poder dar conta de atender aquele grupo, né? Então aí, a interassistência que você pode fazer pede que você faça uma recim. Quando você faz uma recim, você consegue atender esse grupo e aí expande. E aí vai vir outro grupo mais difícil, aí você tem que fazer recim de novo. Então fica nesse ciclo, né? Então sinergismo pode ser um ciclo também, recim, interassistência. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo. O segundo ponto é o desenvolvimento parapsíquico. Então a TENEPS também, aqueles 50 minutos onde você fica exteriorizando energias ali, também é um momento de desenvolvimento parapsíquico. Então ali você aprende a lidar melhor com as energias, aprende a mapear suas sinaléticas, que pode acontecer ali, às vezes você tem projeções, clarividência, então vários fenômenos parapsíquicos que acontecem na TENEPS, que você pode aproveitar isso para desenvolver o seu parapsiquismo. E aí até pensando, vamos pensar ali na escala evolutiva, né? A gente tem o ser desperto, número 9. O ser desperto está totalmente relacionado com o parapsiquismo. Porque para você ter uma autodefesa e não se afetar com outras consciências, você precisa, por exemplo, desenvolver as energias, ter uma autodefesa energética. Você precisa desenvolver uma sinalética, saber quando o assédio está chegando para você conseguir ou encaminhar, caso não consegue, ou se defender caso não consiga encaminhar. Então o desenvolvimento parapsíquico tem a ver também nesse sentido com a evolução. Principalmente ali o ser esperto, ele começa a ter uma amplitude maior de interassistência a partir desse nível.
Um outro item é o avanço nos estágios do curso duplo kármico. Então, a gente teve também a aula aí de holocarnologia, novamente trazendo, e a gente tem os estágios do curso duplo kármico. Quando a gente falou ali que os primeiros 6 meses é para atender principalmente o ego do duplo karma, ali você já começa, né, vamos dizer, essa carreira, já começa a desenvolver, a galgar nos estágios do curso duplo karma. Então você começa a atender pessoas ali, consciências do seu duplo karma, fazendo composições com ela. E quanto mais tempo você pratica TENEPS, mais perto você vai chegando da polikarmalidade, né, em algum momento. E aí nesse sentido vem o outro. Eu acho que isso acontece, mas também depende muito da qualificação do tenepsista. Se ele, por exemplo, está fazendo a interassistência, porque às vezes ele pode estar fazendo a TENEPS a longo prazo, mas está deixando muita recém de lado, não está fazendo muita coisa, então o grupo vai continuar sendo mais restringido, não está ampliando tanto, né? Exatamente, também depende muito do desenvolvimento da pessoa, né? Inclusive é muito comum a gente conhecer tenepsista que fala que está estagnado na TENEPS, né? Isso existe, então não é algo automático que vai acontecer, você faz, logo você vai evoluir, né? Depende da pessoa, obviamente. E aí, o último item é a libertação do ciclo multiexistencial. Então lá, como a gente também viu na aula de Gisele, o serenão, ele já está mais no polikarma, e ele já está quase não precisando mais ressomar aqui, nessa dimensão intrafísica, né? E a TENEPS, ela serve como início dessa carreira, né? Então você vai ali se desenvolvendo na TENEPS, fazendo suas recins, evoluindo no estágio do curso duplo kármico. Uma hora, inevitavelmente, se você continuar evoluindo nesse ritmo, vamos dizer assim, você também vai chegar ali, né? Então é o início do princípio ali da carreira, para a gente não precisar mais ressomar aqui na dimensão intrafísica. Beleza? Quer dizer, então, que o serenão precisa ressomar. O serenão ainda está no nível que ele ressoma. Aí, quando ele descarta o psicossoma... Você colocou que o serenão está quase no estágio de não precisar mais ressomar. Isso. Então, ele ressoma porque ele é obrigado a ressomar. Ele tem a opção de não ressomar, mas ele tem algumas pendências ainda, né, resolver. E a ressoma, por ele ter o psicossoma, ainda é possível para ele poder resolver essas pendências. É a opção dele. É uma opção dele, mas ele tem a opção também, depois que resolver tudo, de descartar o psicossoma. A gente tem até um caso, né, que o Valdo comenta bastante, do incógnito. Ele é um serenão que ele já poderia ter descartado o psicossoma, mas ele preferiu ficar um pouco mais aqui, ressomar mais algumas vezes para poder resolver o que ele tinha que resolver e ajudar também na reorganização e tudo mais. Então foi uma opção dele, ele tem essa liberdade. Mas aí a partir do momento que ele descarta o psicossoma e passa para o último nível que a gente conhece, né, que é a consciência livre, e não precisa mais ressomar aqui no intrafísico. Tranquilo? E aí eu trouxe uma frase aqui sobre essa relação da evolução e a TENEPS, né? A TENEPS é a prática paradoxal intrafísica mais egocêntrica altruísta que existe. Por quê? Ela é altruísta porque você pratica a TENEPS para ajudar outras consciências. Então você para de pensar em si e começa a pensar nos outros. Mas ao mesmo tempo é egoísta porque você pensa nos outros e também evolui, né? Então você sai de si para voltar em si e evoluir, né? Então por isso que é paradoxal, né? É tanto para você, para sua própria evolução, quanto para ajudar outras consciências, amparar outras consciências. E aí agora a gente vai entrar na consciência inenepsável, tá? A consciência inenepsável tem um verbete que chama consciência inenepsável, e aí ele traz o professor Valdo traz o conceito de consciência inenepsável.
consciência inenepsável é aquela pessoa, consciência intrafísica, que ela já tem algumas condições para iniciar a prática da TENEPS, e se ela fazer um planejamento ali, algumas reciclagens, talvez que ela precisa fazer na vida dela, ela já pode começar a praticar a TENEPS, tá? E no verbete é definido entre dois tipos de consciências tenepsáveis. A primeira é a mínima, que é aquela que domina satisfatoriamente o estado vibracional. E é importante porque na TENEPS você vai lidar com outras consciências efêmeras, patológicas. Então você precisa ter um nível, pelo menos, de autodefesa, para não sofrer com essas patologias. E a máxima, que é a projetora consciente capaz de fazer resgate extrafísico na baratrosfera. Então a gente sabe que existem pessoas que não praticam TENEPS, mas que têm esse tipo de vivência. Então essa pessoa que ela já tem uma capacidade de sair do corpo, ir na baratrosfera, né, um local patológico, com energias ali doentias, e fazer um resgate e voltar de lá dentro, ela também já tem uma condição boa para iniciar a TENEPS. Ela já tem uma autodefesa, já tem experiência com assistência. Então é definido a mínima e a máxima. Claro que entre essas, né, tem um monte de outras possibilidades, né? Às vezes a pessoa vai mapear a sinalética para saber quando ela fica assediada ou não, ou quando chegou a parte ou não, ela vai fazer alguma reciclagem. Enfim, esses são os extremos, né? Mas também tem os meios termos ali. E aí também tem o planejamento da consciência tenepsável. E aqui eu deixo como recomendação dois escritos, né? O primeiro é o verbete, planejamento da consciência tenepsável, e o segundo é um artigo de uma pessoa muito evoluída, que chama Investimento Multidimensional em Consciência tenepsável. Nossa amiga Mariana aqui. Então vale a pena ler, que ela traz bastante casuísticas sobre como você faz esse planejamento, né? Mostra como que ela fez para poder iniciar a TENEPS. E aí o planejamento da consciência tenepsável, a gente pode definir em 3 categorias principais. A primeira delas é inicial, que é a leitura da TENEPS e decisão íntima de iniciar a TENEPS. Então nessa categoria a pessoa ela começa a aprender a teoria, né? Ver como funciona a técnica, como que ela pode aplicar, e ela toma uma decisão que vai iniciar a TENEPS depois que ela tem esse entendimento. Então, não faz sentido para mim, eu vou iniciar. E aí tem o terceiro nível, que é o mediano, a auto-organização intrafísica da agenda e ambiente adequado. E aqui eu posso até trazer um exemplo pessoal, que eu nesse momento sou uma consciência tenepsável, né? Pretendo começar em dezembro. E aí o que eu fiz? Eu tenho um quartinho de TENEPS lá em casa, bem pequenininho assim, perfeito, o local para fazer TENEPS. Então eu falei, já que eu quero fazer TENEPS, eu vou começar a arrumar o quarto. E eu comprei uma poltrona, e eu comecei a praticar, no horário que eu quero fazer TENEPS, técnicas projetivas da poltrona. Aí o que eu percebi? Eu percebi que tinha muito barulho nesse horário. Eu falei, então preciso dar um jeito nesse barulho. Fui lá e comprei uma cortina acústica e coloquei lá, diminuiu o barulho. Continuei praticando, eu vi que ficava muito calor de vez em quando. Então eu vou ter que comprar um ventilador, uma coisa para colocar lá. E em voz provavelmente Em vai ficar muito voz. frio também. Muito. Os dois. Exatamente. E aí você vai testando o ambiente, né, e preparando o ambiente para quando você iniciar a TENEPS já está tudo organizado, né? Ô Gabriel, você faz, mais no intuito de, quando a gente estiver dando essa aula para o público de primeira vez também, a gente tentar lembrar do Colégio Invisível da TENEPS, que eu acho que é uma etapa legal de passar ali no início também, para indicar para os alunos. Bem lembrado. Inclusive eles estão escrevendo um dicionário de TENEPS. E não precisa ser tenepsista para participar do Colégio Invisível. Muito bom. Participei. Então fica aí a dica da nossa amiga, Dá Colégio pra pegar Invisível da muito bem isso, Tenepsologia. pessoal, tá Sim. para entender mais essa parte inicial. E aí a gente tem uma terceira categoria, que é o avançado. O avançado, ele
caracterizado pelas reciclagens indispensáveis, desenvolvimento autossomático e escolha da data. Então a pessoa, ela tomou a decisão e escolheu a data. Eu vou começar tal dia de tal mês. E ela começa a partir daí fazer as reciclagens que ela precisa para iniciar a TENEPS. Então vamos supor, a pessoa é uma pessoa que pensa mal dos outros. Precisa reciclar esse traço, né? Como que ela vai ajudar os outros se ela pensa mal dos outros? E o desenvolvimento autossomático, que a pessoa, vamos supor, ela tem algum desequilíbrio emocional que pode atrapalhar ela na TENEPS. Então ela vai trabalhar o emocional dela. Ou ela tem um déficit intelectual, ela não tem muito conhecimento, então ela vai começar a leitura, talvez um processo de escrita. Ou o energossoma, ela não tem uma defesa energética muito grande ainda, então ela começa a desenvolver também. E o soma físico, está com doença, ela está saudável, se não, ela começa também a trabalhar o soma. Então esse é o desenvolvimento holossomático. Então, a pessoa, para ela iniciar, ela vai ter que conseguir reciclar esse traço, que é o exemplo que você deu, por exemplo, de não pensar mal de ninguém. Então, enquanto ela não consegue estar nesse nível de não pensar mal de ninguém, ela não inicia a TENEPS. A gente vai ter um slide de impeditivos e contraindicações que a gente entra nisso, tá? Essa questão de pensar mal é uma contraindicação, não é ideal. Um exemplo que eu dei, né, mas não é a condição ideal. Mas aí a gente aprofunda nesse slide, que a gente vai falar outros itens também que podem impedir que a pessoa pratique a TENEPS e outros que não é um impeditivo, mas seria o ideal que a pessoa, né, fizesse essa reciclagem. Beleza? Inclusive a gente chegou até agora. Que rápido! Acho que você captou, né, o próximo slide. A gente vai falar de impeditivos e contraindicações. Impeditivos que se a pessoa tiver, ela não pode praticar TENEPS. E contraindicações, ela pode, mas não é o ideal. Tá? Então vou começar pelos impeditivos. Primeiro é a assedialidade. E aqui a gente fala do assédio crônico, né? Uma pessoa, ela sofre ali de um assédio muito patológico que ela não consegue se livrar. Então, se ela não consegue ajudar a si mesma, como que ela vai ajudar os outros, né? Então, primeiro ela precisa resolver esse problema para começar, né, a dar assistência a outras pessoas. O segundo item é a autocorrupção, que está diretamente ligado com a assedialidade, né? Então, se essa pessoa ela tem um assédio crônico, qual que é a autocorrupção que está ligado a esse assédio? O que ela precisa mudar, né, entre a consciencialidade dela para ela não sofrer mais desse assédio que ela está sofrendo? O terceiro item, o divórcio quanto ao amparador. Vamos supor que a pessoa, né, que a gente falou de dupla, né, a dupla com o amparador e a dupla evolutiva. E aí vamos supor que a pessoa tem uma birra com o amparador por algum motivo, tem raiva. Como que ela vai praticar a TENEPS, né, que é promovida pelo amparador junto com ela, se ela não tem um bom relacionamento com o amparador? Ou se considera, nesse caso, autossuficiente, Também. que não precise que ela Não faça precisa sozinha. Eu sozinho dando tudo. Não entendeu nada. A estagnação, né? A estagnação evolutiva. Aquela pessoa que ela não consegue se desenvolver a partir de determinado ponto. Então aí a gente pode pensar no seguinte: o ideal é que a TENEPS, que você vai evoluir, para na TENEPS você atender um maior público, atender novas consciências. Mas se a pessoa está estagnada, ela está parada ali no processo evolutivo dela, tá, a gente tem que lembrar que é um compromisso com o amparador. O amparador vai ficar perdendo tempo? Uma pessoa que não quer evoluir, ela pode ir para uma pessoa que esteja mais disposta a fazer a interassistência, né? Então a estagnação evolutiva também é um impeditivo. 5. Idolatria. A idolatria, ela não é ideal na TENEPS porque é uma questão de trazer a evolução para si mesmo e ajudar outras pessoas sem necessariamente ter algo em troca. E a idolatria é o oposto disso. Você adorar um Deus, você adorar determinada
personalidade, ou alguém da sua religião. E essa idolatria ela acaba criando uma dependência. E a TENEPS é o contrário disso, é você promover a autossuficiência daquela consciência. Então a idolatria também é ao contrário à TENEPS. 6. A intenção. A pessoa vai praticar a TENEPS, mas ela tem uma intenção equivocada, uma intenção patológica. Então a gente deu o exemplo de pensar mal dos outros, ou às vezes ela tem uma intenção de fazer a TENEPS sem ganhar algo em troca, né? Ou em ter reconhecimento. Então a intenção também é algo a ser trabalhado antes de iniciar a TENEPS. O soma, a pessoa pode ter uma doença, né, grave ali que impede ela de praticar TENEPS, ou às vezes ela tem uma condição de saúde, de, por exemplo, não fazer exercício físico. A gente sabe por relatos que a TENEPS você doa muita energia, e às vezes você até perde peso na TENEPS, né? Então o ideal é que a pessoa tenha também uma condição física ideal para iniciar a TENEPS. Eu tenho uma experiência com a dinâmica, foi uma dinâmica de aniversário no CEEC, que eu fiquei esterilizando energia a dinâmica inteira. No outro dia, meu corpo estava todo dolorido, eu não tinha feito academia, não tinha feito nada. Eu falei, meu, o que é isso que está acontecendo? Então, a disposição física também é importante, né, para praticar a TENEPS. Testemunhas, né? Então, como a gente já disse lá no início, a técnica exige que você fique sozinho intrafisicamente e não tenha testemunhas. Então, se você tiver uma testemunha com você mesmo, que for um gato, cachorro, não faz parte da técnica. E por fim, volta ou desistência. Então a pessoa ela vai iniciar a TENEPS, mas ela ainda não sabe se ela quer continuar, né? Se ela vai continuar a TENEPS ou se ela vai deixar de fazer e voltar a um outro momento. E isso já mostra que a decisão dela íntima de iniciar a TENEPS não está tão consolidada. Então o parador vai com essa pessoa que está indecisa, né? Pode até começar ir, do lado né? do botão parador. Então é importante que a pessoa, quando inicia a TENEPS, ela esteja decidida a iniciar mesmo. Então fique, né, não vou começar, não vou. Porque até pode causar um problema para ela, né, se ela não sabe se ela quer iniciar. E aí, contraindicações apedeutas, né, aquela pessoa que ela nunca teve uma vivência parapsíquica, ela não teve uma projeção, por exemplo, nunca sentiu energias. Então é ideal que ela trabalhe isso antes de iniciar a TENEPS, né? Pelo menos ter um mínimo, como a gente falou ali, de autodefesa energética. Principiantes, então uma pessoa que ainda é iniciante no parapsiquismo ou ainda está aprendendo os conceitos da TENEPS, não consolidou muito bem esse conhecimento. O ideal é que ela não inicie também, estude um pouco mais, né? Participe de dinâmicas, de cursos para aprender mais sobre a técnica. E sobre até os conceitos da conscienciologia em si, né? Mini assediados, também uma contraindicação. Então a gente falou lá de assedialidade crônica. Aqui é os mini assédios que acontecem no dia a dia. Se a pessoa sofre muito ainda com mini assédios, aqueles pontuais, também o ideal é que ela faça suas reciclagens, né? Trabalhe sua autodefesa energética, porque quando ela começa a TENEPS, ela tenha uma TENEPS de um nível mais alto. Descontroladas, e aqui a gente fala principalmente emocionalmente, né? A pessoa tem algum descontrole emocional, algum desequilíbrio, ela não consegue lidar com as próprias emoções, né? E isso também pode atrapalhar o processo da TENEPS. Então, vamos supor, ela está fazendo uma assistência lá, acontece alguma experiência e aquilo impacta ela negativamente. A assistência acaba na hora, porque ela não vai ter condição de continuar no estado emocional, né, alterado. Acho que tem alguma coisa sobre a consciência que ainda chora todo dia, né, Gabriel? Eu já ouvi falar disso, já. Eu uma aula bem a frase, né? Tem Que isso na mão. chora todo dia ainda não está preparada para começar a Ele está apresentando um resumo, mas tem uma lista grande aí, os itens é esse. Sim. Eu selecionei algumas coisas, mas, né, para ficar mais enxuto, mas sim, tem esse item lá, sim. Aquela pessoa que ainda quer ter muitas sensações mais instintivas,
aquela pessoa que é riscomaníaca. Então, uma hora ela faz TENEPS, aí no outro horário ela está num esporte radical colocando a vida em risco. Não combina, né? Ou então a pessoa fala, só vou começar a TENEPS quando eu tiver 2 milhões de reais na conta. Também, né? A Interacência não vai esperar você ter 2 milhões de reais na conta. Mas se a pessoa ainda sente essa necessidade, é contraindicado que ela comece a TENEPS, porque isso pode assediar ela. Exatamente. Aí a pessoa vai ter 2 milhões e vai dizer, não, mas a inflação mudou, porque era 2 milhões, não é mais, é por isso 3,5. Vai ficar comendo atrás do rabo. E por fim aqui, obviamente, crianças, né? Não pode praticar TENEPS, porque ainda está no processo de desenvolvimento, não entende, né? Ainda é imatura, e isso não é o ideal. Queria falar do tempo para comentar. Sim, porque, à vontade. assim, eu vejo tudo isso e penso assim, poxa, parece um estado muito ideal para a gente poder fazer a TENEPS, né? Sim. E é lógico, quanto mais otimizado, melhor. E menores os contrafluxos nos primeiros 6 meses, pelo menos, eu acredito. Mas tem certas pessoas, do lado do meu caso, a gente tem uma certeza muito íntima de que tem que ser feito isso. E aí tem outras pessoas que têm certas certezas com outras coisas, por exemplo, da escrita. E aí, o meu caso eu me preparei 4 anos para a TENEPS, por conta da minha idade e tudo mais. E eu ainda perpasso por algumas dessas condições. E eu já vi de situações em que, mas foi muito mais salutar para mim ter iniciado a TENEPS do que não ter iniciado em diversos contextos, adaptado por vir na vida antes e depois. Sim. E aí só ia colocar isso, que às vezes a gente toma um susto de ver tantas contraindicações que pode gerar para algumas pessoas que têm essa tendência da menos-valia, de não se perceber apto a não se colocar nunca no papel de assistente. E para chancelar, eu já vi pessoas veteranas da Conscienciologia que eu admiro imensamente, que não tinha nenhum requisito, e mesmo assim o professor Valdo falou, faça o TENEPS. Eu ouvi o relato dela. E aí ela disse, poxa, mas o professor Valdo não tem nenhuma dos pré-requisitos, nenhum, caso da mala do aluno, ela disse já abertamente várias vezes. E ele falava, ok, então vai. Então, cada caso é um caso, é o caso da mala, não é o meu caso, logicamente. Mas também para a gente colocar na balança que eu imagino que ele colocou o cenário mais ideal de todos, mas na dúvida entre não assistir e assistir, seja com energização, dinâmicas, etc., eu acho importante que a gente assista. Já a TENEPS é um nível a mais, que você falou, é um comprometimento vitalício. Mas para ter essa contrapartida e tudo mais, não é flexibilizar a técnica, mas é entender o contextual de cada aluno. Eu queria fazer um link com a fala da Ananda, que eu ia chamar ela de Natália, não sei o porquê, mas assim, porque a minha pergunta de não pensar mal é justamente em relação a esse ponto, entendeu? Porque a gente tem essas relações, essas listas enormes, e fazendo um link em que a Mari trouxe logo no início, né? Quer dizer, a questão da TENEPS e da evolução consciencial. Sim. Ou seja, a gente tem ali aquela questão estava no slide anterior, né? Mas por que criticar a TENEPS? A gente tem a questão do status também. Sim. Muita gente quer dizer que é tenepsista. Então, tem os 2 pontos. Eu acho que isso que a Ananda trouxe, quando a gente vai dar uma aula de TENEPS, que a gente vai estar aí com alunos que vão estar conhecendo a técnica interassistencial pela primeira vez, o cuidado de trazer algumas casuísticas e justamente esse meio termo, quer dizer, a condição ideal e o que é, porque eu não conheço, não sei nem se o professor Valdo chegava a pensar mal de alguém ou não. Entendeu? Porque qual é o nível disso? Então, uma coisa é aquilo que é cronicificado, aquilo que existe uma patologia, e o outro que faz parte do próprio processo de reciclagem. E a gente pode passar isso de uma forma que vinque nas pessoas um ideal que não vai alcançar nunca, então nunca vai iniciar essa TENEPS. E a outra coisa é de iniciar e saber que, na realidade, esse processo que vai ser aí uma
um acelerador até da nossa evolução, ele tem a ver justamente com as reciclagens. Então são pontos que a gente precisa, de alguma forma, trazer exemplos. Sim. Às vezes a gente tem até, né, tem sempre todo ano na semana da TENEPS, tem o fórum da TENEPS, a gente tem muitas casuísticas, né, que são trazidas. Agora são 2 eventos no ano, né? A semana e o fórum separado. Tem outra perspectiva também que a gente pode abordar, pelo menos ser um entendimento, sobre a questão da preponderância também. O que prepondera na necessidade? Não é que não tem mais, vai ter algum momento, mas a preponderância está mais para o lado nostálgico, mais. Sim. Porque a sedialidade todos vão ter, até mesmo sendo esperto, mas é a forma. Então você trouxe muito bem a questão de estar cronificado, mas é justamente da gente entender o que significa. Não vou entrar em casuística de cada um, né? Mas tem outra questão, obviamente que isso aqui é a condição ideal, mas também uma questão de profilaxia, né? Porque às vezes a pessoa pode começar também e ela tem algum problema que pode se ampliar esse problema, ela não conseguir lidar, né? Porque, querendo ou não, você abre as portas para vir inconseques para você. Exatamente. Então, é uma questão de profilaxia também. Né? E a explicação de exatamente o porquê, mas por que será, né? Da gente refletir o porquê será, o que gera cada uma dessas situações. Isso também ajuda a ver que, na realidade, é a questão do bom senso, né? Sim. E que cada caso vai ser único para a singularidade de cada concinha ali para o início dessa TENEPS. Sim. Eu acho que uma coisa que deve ser compreendida é que a TENEPS é uma técnica. E perfeito que você está falando, eu sou técnica. Mas é que eu já vi alguns relatos assim da pessoa, não, mas eu faço no meu ambiente de trabalho. Mas quando dá, eu faço tal hora. Mas quando não dá? Não, mas uma vez uma pessoa bateu na porta, porque a pessoa era médica, precisava fazer um atendimento médico no meio da TENEPS. Aí as pessoas, olha, fulana, assim não é TENEPS. Não, mas vocês estão muito fechadíssimos. A gente tem que se abrir para neopatons. Já banaliza. Aí já dá um... Exatamente isso que você falou, uma técnica, e essa técnica tem as bases. Exatamente. Não quer dizer que ela não estava fazendo uma assistência multidimensional, mas não se enquadra na técnica. Sim, exatamente. Posso passar? Então, falando sobre antecipação, para a gente terminar, né? Antecipação da TENEPS. Então, principalmente existem 3 condições, outras existem também, mas principalmente 3, que podem contribuir para antecipar a TENEPS. Tá? A primeira é inversa na técnica da inversão existencial, que é onde o jovem, ali, desde cedo, ele começa a organizar a sua vida para ter mais liberdade no futuro. Então, ele começa desde cedo a inverter o processo assistencial, né? Escrever, fazer formação docente, por exemplo. E quando chegar no momento de fazer TENEPS, ele já vai estar mais preparado. Né? Eu, por exemplo, conheço pessoas que começou o TENEPS com 22 anos, bem assentado. Então, imagina no fim da vida essa pessoa como que vai estar. Né? Outro exemplo é a itinerância, né? Então, você praticar a itinerância, dar aulas em outras cidades. E isso é um preparo para TENEPS, porque você vai aprendendo a lidar com o processo assistencial, né, em vários contextos diferentes, você ganha muita experiência, e isso te ajuda também a ter mais condição de iniciar a TENEPS. Alguns contextos também há ressexes, né, porque a ressex você pode iniciar mais cedo também, e aí você pode fazer a antecipação através dessa técnica. Mas é a antecipação a partir da idade que ele propõe no manual, né? Que é o que? A partir de 36 anos? Antes? Eu ia perguntar Também também. não lembrava. Não, antes dos 35 anos é fase preparatória, então poderia ser considerado uma antecipação. Mas você pode aplicar a técnica de ressex antes dos 26, por exemplo. Sim, eu digo a antecipação, então, é a antecipação pelo referencial de tempo que ele coloca para começar. Fase preparatória e fase consecutiva a partir dos 35. Que é o indicado a partir dos Bem 35, lembrado. mas tem a antecipação nesse caso. Sim, exatamente.
E a gente tem um minutinho aqui para passar algumas sensações da TENEPS, né? Então, o que pode ocorrer de fenômenos, sensações durante a prática da TENEPS? Um deles é a sincronização. Então, quando você faz a semiposição com o operador, às vezes pode não encaixar o braço direito ali, né, e ficar meio desregulado. Então, essa é a sincronização. Tem também projeção, pode acontecer projeções, seja durante a TENEPS ou depois, também tem relatos depois que acabou o tempo de TENEPS, a pessoa tem uma projeção relacionada com assistência ou relacionada com outro tema. Pode se sentir mais frio, aí ligado ao processo energético que está acontecendo ali no quarto. Pode sentir os braços como se fosse um lança-chamas, né? Porque o aparador acopla ali e você potencializa o processo energético e pode trazer essa sensação também. Você pode sentir os chakras pulsando ou abertos, né? Ou estabilizando energia, corono, fronto, palmo, pírico, cardio, principalmente o palmo e o corono, né? Uma etapa mais avançada, mas todos podem ser sentidos. Sincronização, que é o contrário da assincronização, né? Que é quando encaixa certinho ali com o operador e acontece o processo interassistencial. O entrosamento, que é aquela carga energética que a pessoa recebe no início da TENEPS, para que potencialize o processo. Então ela recebe, ela não está doando, ela recebe energia para poder fazer a prática durante 50 minutos. E por fim, imagens, né? Pode vir imagens na mente da pessoa, na imaginação, para potencializar o processo energético. Então, por exemplo, imagem do cosmos, imagem da natureza, da água, enfim, várias imagens. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai passar para a nossa prática energética, tá? E a gente vai começar pela circulação fechada de energias, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, acelerando, aumentando o volume energético, até atingir o estado vibracional. Depois vamos passar para a esterilização de energias, a absorção, e durante a absorção a gente vai praticar a técnica de acesso central extrafísica de energias, tá? E eu vou conduzindo vocês. Então, podem relaxar na cadeira, encontrem uma posição confortável. Relaxem o corpo, a mente. Comecem a entrar em contato com o corpo energético, com o processo extrafísico. E direcionem suas energias no topo da sua cabeça. Forme uma massa energética na parte de cima do seu corono chakra. Aos poucos, vá movimentando essa massa de energias até os pés. No seu tempo, percebendo cada chakra, perceba se tem algum bloqueio, persista. Chegando aos plantos chakras, volte essa massa de energia até o topo da cabeça. No seu tempo.
repita esse movimento da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, cada vez mais rápido e com maior quantidade de energias. Mantenha a atenção movimente cada vez mais rápido, com mais energia, até atingir o estado vibracional. Ao atingir o estado vibracional, potencialize o estado vibracional. Com o máximo da sua vontade. Sinta as repercussões. Como que é a sensação? Aos poucos vai cessando esse movimento e passe a exteriorizar energias para toda a sala. Mantenha o foco no momento presente e exteriorize energias por todos os lados, para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Exteriorize energias com toda a sua vontade. Transborde essa sala, cada canto da sala, com suas energias. Com suas melhores energias. Mantenha o foco no momento presente e coloque o máximo da sua vontade na esterilização de energias. Aos poucos, acessando esse movimento
e faça o movimento contrário. Absorva as energias. Absorva as energias, aproveite para fazer um refazimento holossomático, recomposição holossomática. Enchendo todo o seu holossoma com energias. Mantenha o foco no momento presente, absorva energias e aproveite esse momento para entrar em contato com a equipe de amparadores. Aproveite também para perceber o campo energético montado pela equipe de amparadores nessa sala. Tem alguma inspiração, uma ideia, uma sensação? Agora, faça a evocação da central extrafísica de energias. Faça a evocação. Pense na central extrafísica de energias, observe as sensações, foco no momento presente, ainda fazendo a evocação da central extrafísica de energias. Qual é o padrão? Como você se sente? Perceba as sensações holossomáticas. Aos poucos, vá acessando esse movimento, faça o registro mental das suas ideias, das suas sensações para percepções.
e retorne em contato com o corpo físico. Mexa os pés, as mãos, aos poucos vão retornando. Tudo certo, pessoal? Vou acender as luzes, cuidado com os olhos. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Então, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima.